aí, celebridades perdendo mais de 20 quilos em um mês. Pessoas gastando mais de 3 mil reais em uma única caneta. E você aí, sem nem saber o que tá rolando, fica aqui que eu te conto. Cara, vamos direto ao ponto. A caneta emagrecedora, ela não é uma caneta. Ela é uma injeção subcutânea aplicada uma vez ou mais vezes na semana, dependendo do tipo. E ela faz algo que nenhuma dieta maluca, nenhum chá poderoso e milagroso e nenhum termogênico já divulgado na internet consegue fazer. Sabe aquela fome na madrugada? Desaparece. Sabe aquele desejo intenso por doce logo após o almoço? Some num piscar de olhos. E não é só isso. Há relatos de que até para questões compulsivas esse remédio tem feito muito efeito. E não é aquele antigo caso de comer menos e se mexer mais. Não, esse fármaco mexe diretamente nos seus hormônios e faz com que você perca a fome. Mas calma. Antes de você sair correndo para a farmácia ou para o consultório, fica aqui que eu vou te mostrar 5 verdades sobre as canetas que vão te economizar um bom dinheiro no bolso. Essas canetas imitam um hormônio que o seu corpo já produz, chamado GLP-1. Toda vez que você come, o seu intestino produz esse hormônio e envia um sinal para o cérebro, falando: opa, parou. Eu já estou cheio de comidinha, não precisa procurar mais. O problema? Para pessoas que têm obesidade, esse hormônio é pouco produzido ou as células param de ter efeito a ele. Tá, mas e as canetas? Elas te entregam uma versão turbinada desse hormônio que dura muito mais tempo no seu corpo. Como resultado, 3 ações poderosas estão acontecendo no seu corpo ao mesmo tempo. Primeira, ela corta a fome pela raiz, age direto no cérebro. Segunda ação, ela retarda o esvaziamento gástrico. Você fica satisfeito por 6 ou 8 horas. Ela regula a glicose e insulina. Acaba com os picos que causam aquela fome repentina. E é por isso que elas funcionam tão bem. Não é um atalho, é uma correção de um sistema que já estava quebrado. Isso não é modinha de Instagram, galera. A Novo Nordisk investiu décadas de pesquisa nisso. E a história é insana. Nos anos 90, cientistas estavam estudando o veneno de um lagarto chamado monstro de Gila. Esse bicho come uma vez a cada 3 meses e sobrevive tranquilamente. Como? No veneno dele, descobriram uma molécula chamada ezenatida, que imita perfeitamente o GLP-1 humano, só que é muito mais potente e dura muito mais tempo no corpo. A partir daí, começaram a desenvolver versões sintéticas. Primeiro veio o Bietar, 2005. Depois veio o Victoza, 2010. Depois o aclamado Ozempic, em 2017. E agora temos o Wegovy e o Mounjaro, cada geração ficando mais eficiente. Parece ficção científica, né? O mercado global dessas canetas deve ultrapassar os 100 bilhões de dólares até 2030. Você ouviu certo? 100 bilhões de dólares. Para você ter ideia, isso é maior que o mercado inteiro de videogames e até maior que a economia de alguns países, como o Uruguai. Por quê? Pela primeira vez na história da medicina, temos algo que funciona para a obesidade, relatando perdas de 15 a 25% do peso corporal. Não precisa de cirurgia. Tem respaldo científico sólido. Foi aprovado pela FDA, Anvisa e EMA. Não é promessa, é resultado comprovado em milhões de pessoas. Mas espera, cada uma dessas canetas funciona de forma diferente no seu corpo. Escolher a errada pode custar sérios danos à sua saúde e ao seu bolso. Eu vou destrinchar a evolução de cada uma delas e qual é perfeita para o seu uso. A evolução das canetas, da primeira à quarta geração. Cara, essa parte é a que todo mundo quer saber. Qual dessas canetas é a melhor para o meu caso? Como elas evoluíram? Porque uma custa o dobro da outra. Todas funcionam, galera. Todas. Mas funcionam de forma diferente, com potência diferente e para perfis diferentes. Eu vou te mostrar a linha do tempo dessa evolução. Primeira geração, Saxenda ou liraglutida, 3 mg. 2014. A pioneira, a aprovada para obesidade. A aplicação é diária. Esse é o calcanhar de Aquiles dela. Resultado médio, de 8
a 10% do seu peso corporal em 56 semanas. Duração no corpo, 13 horas. Custo médio no Brasil, R$ 1.200 a 1.800 por mês. Para quem serve? Pessoas que não toleram a semaglutida ou tirzepatida, ou que preferem doses menores, mais frequentes para controlar e menos efeitos colaterais. O problema, aplicar todo dia é muito chato. A taxa de abandono é alta e os resultados são mais modestos do que as gerações seguintes. Segunda geração, Ozempic ou semaglutida, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg. O divisor de água que mudou tudo. A aplicação é semanal, isso daí já revolucionou demais na adesão. Resultado médio, de 10 a 15% do seu peso corporal eliminado em 68 semanas. Duração no corpo, 7 dias. Custo médio no Brasil, de R$ 1.000 a R$ 1.500 por mês. Para quem serve? A maioria das pessoas. É o padrão ouro. Custo-benefício, aprovado para diabetes, usado no off-label para obesidade. O diferencial foi a primeira semanal, que realmente entregou resultados consistentes e que colocou as canetas no gosto do povo. Terceira geração é o Wegovy, ou semaglutida 2,4 mg, a mesma molécula do Ozempic, mais otimizada. Doses maiores, vai até 2,4 versus 2 mg do Ozempic. Resultado médio, de 15 a 17% do peso corporal em 68 semanas. Aprovação oficial para obesidade, e no caso não é mais off-label. Custo médio no Brasil, de R$ 2.000 a R$ 2.800 por mês. Para quem serve? Quem quer usar do jeito certo, com indicação oficial, ou que não respondeu bem às doses menores do Ozempic. O diferencial é a versão premium da semaglutida, protocolo de escalonamento mais robusto, estudos específicos para obesidade. Agora vem a quarta geração, que é o Mounjaro, a tirzepatida, 5 mg, tem de 10 mg e de 15 mg. A revolução não atua só em um, mas em dois hormônios, GLP-1 e GIP. Resultado médio de 20 a 25% do peso corporal eliminado em 72 semanas. Pessoas perdendo de 25, 30 a 35 quilos. Estudo comparativo direto. Venceu o Wegovy em todas as métricas. Custo médio no Brasil de R$ 2.500 a R$ 3.500 por mês. Para quem serve? Quem quer resultado máximo, tem condição financeira e que não respondeu bem às gerações anteriores. E o diferencial é o mais potente do mercado hoje. Ação dupla no GLP-1 e no GIP, criando uma sinergia nunca vista antes. Mas olha, não adianta nada saber qual geração certa você vai usar se você não souber quais alimentos consumir durante o uso. Tem 7 alimentos específicos que eliminam a náusea, o vômito e o mal-estar. Tem outros 5 que pioram tudo. No próximo vídeo, eu vou revelar a lista completa e o alimento número 4 é surpreendente demais. 91% das pessoas que comem não sentem nada nas primeiras semanas de uso de uma dessas canetas. Então, se você perder esse vídeo, vai sofrer muito nas primeiras semanas de uso do Ozempic ou de outra caneta. Beleza, você já sabe a diferença entre cada uma das canetas, mas agora vem a parte que ninguém fala. Cara, passei meses estudando sobre as canetas. Conversei com nutrólogos, conversei com endocrinologistas e todos falaram a mesma coisa. As pessoas cometem os mesmos erros. Vou te contar os 3 principais. Se você evitar esses erros, sua chance de sucesso triplica. Erro número 1: achar que é mágica e não mudar nada. Essas canetas funcionam enquanto você usa. Para de aplicar, o peso volta. Simples assim. É tipo academia, galera. Você não malha 3 meses e fica em forma para sempre, né? É a mesma lógica. Estudos mostram que pessoas que pararam de usar a caneta recuperaram em média 60 a 70% do peso perdido em um ano. Por quê? Porque muitas não mudaram os hábitos. A caneta te dá uma janela de oportunidade. Ela tira a fome, facilita o controle. Mas você precisa construir hábitos sólidos dentro desse período. Aprender a montar pratos equilibrados, criar rotina de movimento, trabalhar em questões emocionais ligadas à comida, esse é um dos principais que pegam, entender os gatilhos que ativam a fome. Se você não entender isso, quando parar a caneta, volta tudo. A real, use a caneta como ponte e não como destino. Erro número 2: não comer proteína o suficiente e perder músculo no processo. Isso daqui é muito sério. Quando você perde peso muito rápido, você perde gordura.
mas ao mesmo tempo você também perde músculo. Estudos mostram que até 40% do peso perdido pode ser de massa muscular. Imagina você perder 20 quilos e desses 20, 8 quilos ser de massa muscular. Essa estimativa de perda de massa muscular, ela é para mais de uma década e você faz esse processo forçado em poucos meses. O resultado disso? Você fica um magro gordo, perde peso na balança, mas fica flácido, sem forma e com um metabolismo super lento. A solução: comer no mínimo 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal, treinar força, fazer musculação, pode ser calistenia, pode ser o funcional, não cortar calorias demais de uma vez, tudo isso já ajuda bastante. E cara, tenha um protocolo de treino específico para esse momento. Não vai fazer qualquer treino, não vai copiar o treino da sua tia, da sua amiga, faça algo que seja específico para esse momento, porque é uma coisa muito séria. Você pode perder massa magra e perder massa magra você perde saúde. E pensando nisso, eu vou trazer mais um vídeo com frequência exata, número de exercícios e intensidade ideal para você estar fazendo isso daí, potencializar o uso da caneta e ainda de quebra manter sua massa magra intacta, porque não adianta emagrecer e ficar com a bunda xoxa também. E já segue o perfil para não perder os próximos vídeos, senão você vai estar jogando mais de 3 mil reais no lixo. Então segue, ativa o sininho para não perder nenhuma das atualizações, hein? O terceiro erro vai incomodar muita gente, que é comprar medicação sem indicação ou orientação médica. Pois é, isso é muito perigoso. Tem vários casos dessas canetas importadas do Paraguai que estão dando o que falar. Inclusive uma mulher em Belo Horizonte parou na UTI por conta disso. Então, galera, isso é um remédio controlado. Precisa de exames, precisa do médico acompanhando e precisa do fármaco correto. Não é qualquer coisa que é pra você sair colocando no seu corpo, não. Inclusive, já vi gente aplicando a dosagem máxima na primeira aplicação, dizendo que ia fazer o super efeito. Resultado, teve todos os efeitos colaterais e abandonou a caneta na primeira semana ainda. A real é que essas canetas ela tem um programa de escalonamento. Você começa com a dosagem mais baixa e vai subindo. Você vai escalando para não ter todos os efeitos colaterais, seu organismo acostumar e aproveitar o fármaco cada fase. Então não é sair tomando uma dosagem aleatória. Tem todo um protocolo, tem estudo científico em cima, mas a maioria resolve fazer o que dá na telha, né? Então procure um médico sério na sua cidade, faça um acompanhamento adequado com ele, procure um nutricionista sério que vai entender desse processo, sobre os alimentos que são bons e ruins, e o principal, procure um treinador para te orientar a fazer um treino adequado para que você não perca massa muscular. Então, pegue caneta e papel e anote aí. Use a caneta como ferramenta, não como solução única. Coma proteína bem. Vou detalhar isso no próximo vídeo. E procure acompanhamento médico sério. A realidade crua. Quanto custa? Vale a pena? Beleza. Agora nós vamos falar sobre dinheiro. Porque no fim das contas, essa é uma das maiores barreiras, né? Custos reais no Brasil 2026. Ozempic de 1 miligrama de 1.000 a 1.500 por mês. O Wegovy de 2.000 a 2.800 por mês. A Saxenda de 1.200 a 1.800 por mês. O Mounjaro, o mais potente até o momento, 2.500 a 3.500 por mês. Esse fica salgado. Adiciona nisso consultas médicas, variando de 300 a 800 por consulta, isso no início, tá? Exames de acompanhamento, variando entre 200 e 500 a cada 3 meses. Nutricionistas, variando de 350 a 800 por mês, que é o recomendado. Em contrapartida, vamos supor que o Ozempic de 1 miligrama, mais acompanhamento básico, caneta de 1.200, consulta de 400, exames de 100. O total por mês sai de R$ 1.700. Em 12 meses, R$ 20.400. É caro pra caramba! Mas vamos comparar com uma cirurgia bariátrica. Custo médio particular de R$ 25.000 a R$ 45.000. Existe o risco cirúrgico, a recuperação demora semanas e ainda existe as possíveis complicações pós-cirúrgicas e cirúrgicas. Nesse contexto, podemos dizer que o valor das canetas até que faz sentido. E tem mais. Kim Kardashian usou, Elon Musk confirmou publicamente, até o CEO da empresa
Empresa Nordisk admitiu que usa. Metade de Hollywood usa. Executivos da Silicon Valley usa. Políticos estão usando. Mas sabe por que funciona para eles? Tá, vamos lá. Eu vou citar uma lista aqui. Porque eles têm acompanhamento médico 24/7, nutricionista montando cada uma de suas refeições, cozinheiro particular, personal trainer de segunda a segunda e uma estrutura completa para poder acompanhar a evolução deles sem ter os tais efeitos colaterais. Você tem tudo isso? Provavelmente não. Então, o que fazer? Montar a sua própria estrutura adaptada à sua realidade. Procure um médico sério para te atender. Tente conhecer pelo menos o básico da nutrição nesse processo. Inclusive, isso aqui você vai aprender aqui no canal. Se não tá seguindo, já segue aí para não perder nenhuma atualização. Rotina de treino consistente e o principal, galera, que pouca gente fala, uma rede de apoio. Familiares, amigos, todos eles têm que estar engajados no processo, porque não é algo tão fácil assim como a gente vê no Instagram. Parece ser muito simples, né? Mas não é. Mas vale a pena? Depende. Se você tiver obesidade com IMC acima de 30, tentou de tudo e nada funcionou, tem condições financeiras para poder arcar com o processo, está disposto a mudar os hábitos, então, para você, sim, vale a pena. Se você quer um atalho mágico sem esforço algum, então não é para você. Uma coisa é incontestável: a era das canetas chegou para ficar. Isso mudou o jogo do emagrecimento para sempre. Nos próximos 5 anos, provavelmente veremos essas versões em pílulas, versões mais baratas, versões com menos efeitos colaterais, mas agora você precisa tomar uma decisão. E para não perder as atualizações do canal, já segue e ativa o sininho. E deixa aquele comentário. Você já usou ou pensa em usar as canetas emagrecedoras?